Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Existe um termo técnico chamado hermenêutica. Hermenêutica, segundo a definição dos dicionários, é uma ciência, uma técnica que tem por objetivo interpretar textos, e alguns dicionários dizem que esses textos são religiosos ou filosóficos. A definição também se amplia, dizendo que hermenêutica é a interpretação dos textos, do sentido das palavras. A arte de interpretar leis, códices ou textos sagrados. Um outro dicionário apresenta a definição nesses termos. Você vai perceber que esta expressão hermenêutica, ela é utilizada também por gente que mexe com leis e regras. Os advogados estão muito acostumados a esse tipo de expressão, a hermenêutica, né? Para que você possa interpretar a Constituição, para que você possa interpretar os códigos civil, penal, processo penal e tudo mais. A hermenêutica. E a hermenêutica, ela traz consigo vários elementos que precisam ser respeitados a fim de que você consiga entender de fato o significado do texto e consiga interpretar corretamente esse texto. Qual a importância de a gente ter uma boa hermenêutica quando a gente estuda o texto sagrado? Qual a importância disso? A importância é que um texto fora do contexto, virou ditado popular, vira o quê? Vira um pretexto. Assim, pessoas utilizando a mesma passagem, a mesma porção, podem chegar a conclusões diferentes. Às vezes, por limitações, pelo não uso de algumas ferramentas, ou às vezes apenas porque o texto em si não nos oferece conclusivamente o seu significado original, o seu significado primário. Você tem aí João 3,16 aberto. Esse é um texto clássico, conhecido por alguns como o verso áureo, né, da Bíblia. Nessa manhã eu queria ajudar você a compreender quais são essas ferramentas hermenêuticas para a gente poder compreender o texto bíblico. E isso aqui eu tentei mastigar o máximo possível para que ao final das nossas considerações nessa manhã você possa compreender basicamente quais são algumas dessas ferramentas para no seu estudo pessoal, na sua devoção pessoal, você conseguir chegar ao significado, à interpretação do texto que você está lendo, ok? Nós estamos vivendo num contexto pela grande oferta de material. Muita coisa é oferecida na internet, artigos, blogs, mídia social e principalmente o YouTube, uma das plataformas mais consumidas do planeta. E aí às vezes as pessoas, elas com um pouquinho de preguiça, elas vão buscar na interpretação de alguém que usou essas ferramentas o significado para alguma coisa que ela tem dúvida. Quando na manhã de hoje eu gostaria de incentivar você a você mesmo buscar as suas respostas, ok? Então, há aqui nesse texto belíssimo de João 3,16 um problema que, quem sabe, muitos de nós, um dia, em um momento da nossa vida, nós chegamos a parar para pensar que aqui nós temos um problema em João 3,16. E João 3,16 vai ser o nosso ponto de partida, porque na hermenêutica bíblica, a primeira coisa que a gente precisa considerar é o contexto literário do texto. E muitas vezes o contexto literário do texto vai exigir que a gente recorra à língua original. Ok? Não se preocupe, isso aqui vai ser como uma papinha ao final, ok? João 3,16 a gente lê assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que diz a tua Bíblia, a tua versão? Unigênito. Praticamente todas as versões trazem essa expressão. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa expressão, unigênito, é a mais comum em praticamente todas as versões da língua portuguesa, mas essa tradução não é a mais adequada. A expressão unigênito, ela traz um problema, e aqui os nossos amigos que professam a fé, os testemunhas de Jeová, eles batem demais nesse texto, afirmando
que Jesus Cristo não poderia ser adorado como Deus, porque Jesus Cristo é uma criatura. Baseado em que estes nossos amigos defendem esse ponto de vista? Baseado nessa tradução em que Jesus é apresentado como o unigênito do Pai. E unigênito, a palavra unigênito na língua portuguesa, ela implica o único gerado. Se ele foi gerado, ele teve começo, ele teve início, ele foi criado. Assim, seria um ato de idolatria nós adorarmos Jesus, porque ele é uma criatura e só o Criador pode ser adorado. Então nós temos um problema aqui. Só que uma ferramenta da hermenêutica bíblica é o contexto literário, onde a gente vai à língua original. E a palavra traduzida para mim e para você aí em João 3,16 como unigênito é a palavra monogenes. Essa é a palavra grega no texto original que João selecionou para designar ou para se referir a Jesus Cristo nesse verso tão belíssimo. Ele é monogenes. Monogenes não pode ser traduzido como unigênito. Aqui nós temos uma palavra composta. Mono, bem comum para nós, né? Na nossa raiz da língua portuguesa, a gente está acostumado. Mono tem que ver com um, único. E genes não pode ser traduzido como gerado, mas genes tem que ver com espécie. É raiz também da palavra gene. Ou seja, a melhor tradução para João 3,16, nas versões de língua portuguesa, não é unigênito, mas única espécie. É como que João, utilizando conscientemente monogenes, ele está dizendo, não tem um único igual ou comparável à figura de Jesus Cristo. Ele é de única espécie. Por quê? Porque ele não tem a mesma natureza que eu e você, ainda que seja completamente humano, ele veio com a sua condição moral intacta, sem propensão ao pecado. E ele não tem a mesma natureza de Adão, porque Adão veio com a natureza sem a propensão do pecado, mas com um corpo completamente perfeito. O corpo de Cristo veio deteriorado por 4.000 anos de degeneração física. Jesus teve todas as desvantagens físicas, como qualquer um que viveu em sua época, e não com as grandes vantagens do intelecto, da sua capacidade plena, como Adão foi criado. Por isso ele é monogenes, única espécie. Assim, algumas vezes, lendo a Bíblia Sagrada, se você e eu queremos ter uma boa interpretação de um texto complicado, algumas vezes a gente tem que recorrer à língua original, é o seu contexto literário. Como que essa palavra é aplicada, o que ela significa no seu original, outras vezes que ela foi usada, em que momento ela foi usada nessas outras vezes e como a gente pode entender isso. Então, deixa eu te mostrar como unigênito, traduzido para mim e para você como na língua portuguesa, nem sempre tem que ver também com um único gerado, como se fosse um único filho, um filho singular. Aí eu vou pedir para você ir a Hebreus capítulo 11. Porque nessa maneira de estudar a Bíblia, levando em conta o seu contexto literário, nós vimos aqui o significado da palavra utilizada, monogenes, mas agora a gente vai ver um outro autor bíblico usando monogenes, numa outra passagem, não é João, é Paulo, tradicionalmente considerado o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 11 e no verso 17, olha só o que diz ali. Já achou? Posso ler? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu, que diz a tua Bíblia? Unigênito. Agora, olhe para mim. Porque a palavra unigênito, traduzida na língua portuguesa, traz um problema aqui para se referir a Isaque. Por quê? Isaque era o único filho de Abraão? Não. Quem era o outro filho de Abraão que a gente conhece? O Ismael, mais velho. Mas por que o autor de Hebreus, Paulo e não João, utiliza a palavra unigênito, ou monogenes, para se referir a Isaque? Porque ele é de única espécie devido à singularidade de sua concepção. Uma mãe velhinha, um pai velhinho, e por isso ele vem como um filho, o filho da promessa. Ele é diferente de tudo, mas não é único. Já visto aqui. Ismael era o seu irmão e Abraão tinha um outro filho, percebe? Então, às vezes, para a gente estudar a Bíblia, para a gente não ser um leitor superficial, uma das ferramentas, e essa você pode olhar e dizer, pastor, esse negócio de grego, hebraico aí comigo não vai funcionar. Fica tranquilo, até o final aqui nós vamos te dar um caminho bem interessante para que eu e você possamos
olhar isso com um pouquinho mais de cuidado. Lógico. Às vezes, a gente tem que olhar o tema, e essa coisa do tema de que Jesus teve um começo, teve um início, e eu já citei aqui as pessoas que interpretam errado João 3,16, vou pedir para você voltar a João de novo. Às vezes você precisa ver o que a Bíblia está falando no seu aspecto geral, porque normalmente um texto só não é conclusivo. Vimos pela língua original que monogenes é a única espécie, não único gerado. Vimos que Paulo utiliza isso para se referir a alguém como único, mesmo ele não sendo o único filho. Mas eu vou pedir para vocês João capítulo 1, verso 1, para apenas complementar a ideia de que Jesus não tem começo. Então, outros textos jogam luz sobre o assunto. Esse aqui você conhece muito bem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, se João 3,16 na tradução traz um problema, a gente desata o nó com a língua original, mas a gente usa outros textos para que a gente consiga identificar que Jesus não tem começo, que ele é plenamente Deus e que sua divindade não está ameaçada. Você pode adorá-lo como Deus, porque assim ele o é. Ok? Vamos para um segundo elemento da hermenêutica, é o que a gente chama de contexto imediato. Contexto imediato. É quando nós precisamos entender o texto a partir do que está escrito perto dele. Nós não vamos à língua original, nós não vamos a outros textos em outro livro, nós não vamos a outros autores. O próprio texto, no seu contexto imediato, desata o nó para nós. Vamos dar uma olhada? Atos capítulo 10. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. O propósito da mensagem de hoje é que você tenha um panorama geral de como estudar a Bíblia e não ser um leitor superficial. Ok? Então, olha só. Esse aqui é um texto... Ih, gente, eu já dei tanto estudo bíblico que a pessoa pega esse texto de Atos 10 para justificar uma ideia, um conceito. Nós vamos dar uma olhada nisso aqui junto. É um texto bastante conhecido também. Atos capítulo 10. Nessa segunda ferramenta de interpretação, nós vamos ver como o contexto imediato, ele ajuda a gente a compreender a mensagem do seu autor. Atos 10, a partir do verso 10, lemos assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olhe para mim. Esse texto de Atos 10 é trazido numa conversa, num diálogo, por aqueles que defendem a ideia de que nesta visão do apóstolo Pedro, Deus liberou geral, você pode comer o que você quiser. Todas aquelas restrições sanitárias, dietéticas, impostas aos israelitas na peregrinação do deserto, por uma questão de estarem apenas caminhando no meio do deserto, tudo aquilo ali já não vale mais. Deus aqui nessa visão liberou geral. E aí Pedro falou: de jeito nenhum, claro, judeu restrito, dieta, não comia porco, camarão, e frutos do mar, e essa montoeira de coisa, e esses bichos do mato aí, e essa caça comum, e ave de rapina, e um bocado de coisa. E aí Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Pedro era tão forte isso em Pedro, que Pedro falou: de jeito nenhum, nunca botei isso na boca. E aí o anjo disse para ele: não, ei, se eu estou dizendo que pode, é porque pode. Aí vem o camarada, lê o texto para mim e diz: então, pastor, aquele negócio de Levíticos 11 lá, está liberado, pastor, porque um bacon com ovos de manhã cedo, olha, não há coisa melhor. Será? Vamos até o verso 27 aí. Não, 17 primeiro, 17. Então, está muito clara a interpretação, né? Mas olha, no verso 17, há um indício de que essa coisa não é bem do jeito que um leitor superficial acha que é. No 17 diz: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, perguntaram junto à porta. Então, para aí, ele tem a visão. Para um leitor superficial está dizendo: Deus liberou geral. Mas no verso 17 parece não ser tão simples assim, porque Pedro está o quê? Pedro está perplexo para entender qual o quê? O significado da visão. Agora pula até o verso 27.
Isso é a ferramenta do contexto imediato, é quando o próprio texto, na sua seção, traz a resposta, tá? Verso 27, diz assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. É o que diz aí o texto. Olhe para mim, o assunto é comida? O assunto é carne de porco, camarão e essa coisa toda? Não, meu amigo, o assunto não é comida. Como em outras partes da Bíblia, Deus comunica verdades amplas, utilizando uma linguagem própria ao seu interlocutor. Eu costumo dizer, Deus fala com o nosso sotaque. Deus fala e se revela a nós de uma maneira muito particular. E olha como Deus chama a atenção de Pedro para dizer o seguinte: amigão, essas barreiras que foram levantadas, essas mudanças, essas diferenças impostas, isso está errado. E para que eles pudessem pregar o evangelho aos gentios, Deus choca o seu apóstolo, dando a ele uma visão muito própria daquilo que ele tinha como um conceito de comum, puro ou impuro. O assunto aqui não é comida, o assunto aqui é o preconceito de judeus para os gentios. Não considere os gentios como pessoas imundas. Por quê? Porque eu quebrei essa barreira, não existe isso. Essa é a segunda ferramenta da hermenêutica bíblica, para que eu e você não sejamos leitores superficiais. Quando você chega num texto difícil, dica, leia os versos que seguem, leia os versos anteriores. Às vezes é interessante você ler o capítulo anterior, às vezes até o capítulo posterior, não só verso, mas o capítulo mesmo. Por quê? Porque a divisão de verso e capítulo que foi colocado na Bíblia isso não está no texto original. Os escritores bíblicos não dividiram a Bíblia por capítulos e versículos, e foi colocado depois para ajudar as pessoas a encontrar referência. Imagina se não tivesse capítulo e versículo para a gente encontrar os textos aqui, a confusão que ia dar. Então, às vezes a divisão do capítulo e do versículo não favorece a seção, o bloco do tema, e os temas precisariam estar em blocos para que pudessem ser entendidos. Então a segunda ferramenta, a primeira, você usa a língua original, contexto literário. A segunda é o contexto imediato, leia um pouquinho depois, leia um pouquinho antes, que você vai desatar o nó, percebe? Para não ser um leitor superficial, considere o contexto imediato, ok? Vamos para a terceira, contexto geral. O contexto geral é que alguns temas bíblicos não são resolvidos pelo seu contexto imediato. Você tem que analisar a coisa por toda a narrativa bíblica. Você tem que analisar a coisa por todo o conteúdo bíblico. Porque a Bíblia ela não foi escrita nos seus mais variados autores, em 66 livros, num período de tempo que abrange cerca de 15 séculos, 1.500 anos. Ela não foi separada, esse aqui é o livro que vai tratar sobre a lei. Esse aqui é o livro, a porção que vai tratar sobre a morte. Isso aqui vai tratar sobre a volta de Jesus. Isso aqui vai... Não, a Bíblia não está dividida assim. Os autores foram escrevendo, segundo a inspiração divina, só que às vezes Moisés fala sobre a vinda do Messias aqui. Mais tarde, anos mais tarde, séculos mais tarde, o mesmo Espírito induz ou inspira Isaías a escrever sobre isso, mas num outro contexto, para um outro público, para uma outra audiência. O apóstolo Paulo mais tarde também fala sobre isso. E o que você faz nessa terceira ferramenta da interpretação bíblica? Você tem que ver o contexto geral do assunto, e para isso você tem que transitar. É o que nos estudos bíblicos a gente usa aquela passagem, um pouquinho aqui e um pouquinho ali, certo? Então vamos dar uma olhada num texto, que se você olha a partir de uma interpretação tendenciosa, pré-concebida, você vai cravar que isso significa tal coisa. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 1, verso 10. Isso aqui, gente, é muito comum ser entendido por parte da igreja cristã, mesmo a igreja protestante, de maneira equivocada. Eu vou ler um texto com um problema e apenas dois textos para uma possível solução. Apocalipse 1, verso 10, lemos assim: achei-me em espírito, é João quem fala, que diz a tua Bíblia, depois da vírgula, no dia do Senhor, é uma referência de tempo,
e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse verso aqui, João, ao iniciar o relato do seu livro, ele diz, eu tive uma visão no dia do Senhor. Ele dá uma referência de tempo. Sabe o que a maioria dos cristãos acham em relação a esse verso 10 do capítulo 1 de Apocalipse? João teve uma visão no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Essa é a interpretação comum, mais aceita dentro do cristianismo. Hoje eu vim com a minha vanzinha ali, cabe 8 pessoas, banco de couro, teto solar, está um pouquinho velhinha, mas está boa, viu, Charles? Como nunca teve, está boa. Não faz barulho nada. Boa, dá para viajar com a família, é sua, pode levar. O título está em casa, mas eu, assim, se você me der um texto, um único texto, é velhinha, mas é minha, né? Um texto, um único texto, que me diga na Bíblia que essa referência de João aqui, que ele teve uma visão no dia do Senhor, um texto que diga na Bíblia que o domingo é o dia do Senhor, um texto só. Porque aqui não diz qual é o dia da semana, ele só diz que é o dia do Senhor. E as pessoas inferem que ele teve uma visão no domingo. Mas eu vou te dar 2 textinhos, 2, que dizem qual é o dia do Senhor. 2 textos. Um está lá, no livro de Isaías, capítulo 58. Vai lá, por favor. Essa é a terceira ferramenta da interpretação de um texto, quando você considera o contexto geral. E eu não posso olhar para Apocalipse 1, verso 10... Não posso olhar para Apocalipse 1, verso 10 e interpretar esse texto pegando o livro publicado aí recentemente por um pastor ou por um sermão de um sacerdote, pregado aí que está no YouTube ou alguma coisa assim, não. Para eu interpretar Apocalipse 1, 10, eu tenho que levar em conta o seu contexto imediato. Lendo Apocalipse 1, 2, 3, dá para saber que dia do Senhor é lá, Apocalipse 1? Não dá para saber. Então eu tenho que ir no contexto geral. E no contexto geral, eu tenho que levar em conta o que o livro inteiro, onde Apocalipse 1, 10 está, se esse livro aqui me dá uma pista, que dia é esse? Então nós vamos para Isaías capítulo 58, e o verso 13, claro como cristal, lemos assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, que diz aí o resto da frase? No meu santo dia. Não há uma outra designação em toda a Escritura Sagrada que Deus afirme que tal dia é dia dele, a não ser o sétimo dia da criação, apontado como santo. Não há um outro dia. Vamos dar uma olhada no outro texto. Está no coração dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Aí é o seguinte, aí tem um pessoal que diz assim, não, o conceito de sétimo dia é que deve ser respeitado. Então você escolhe qual é o teu sétimo dia. Se você começa a trabalhar na segunda, o teu sétimo dia será o domingo. Você define isso daí, até porque não dá para saber direito se ainda é o sábado, o sétimo dia, se é o mesmo da criação e tudo mais. Então dá uma olhada aí, Êxodo 20, o verso 10, nós lemos, eu deixei o 8 e o 9 para trás, só vamos no 10, tá? O 10 diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, e aí vai, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. O sétimo dia não é qualquer dia, não é o dia que você escolhe a partir do primeiro dia que você define. O sétimo dia é o sábado. E nesse texto diz que o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, Apocalipse 1, verso 10, para você interpretar. Língua original ajuda a gente em Apocalipse 1, verso 10? Não. Dia do Senhor? Não necessariamente. Né? A fórmula, né? O contexto imediato ajuda a gente, que é a segunda ferramenta da interpretação bíblica? Não, também não, porque lá no Apocalipse 1 também não diz nada. Mas o contexto geral ajuda, porque daí você vai olhar o tema em todo o livro, o contexto geral ajuda. Então, nós estamos na terceira. Vamos na última agora. A última ferramenta, das mais comuns e conhecidas, de como a gente deve interpretar. Antes de eu ir nessa daqui, tem uma boa aqui para você antes, deixa eu voltar aqui. Vamos no contexto geral ainda. Vai lá em Lucas 23. Lucas 23, essa aqui é boa. Boa. Dr. Rodrigo Silva, muito conhecido por vários de nós aqui, escreveu a tese de mestrado dele, certificado inclusive por uma universidade católica, e ele escreveu a tese dele inteirinha só desse verso aqui, que é o capítulo 23, o verso 43. Lemos assim, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Quantos de vocês já conhecem esse texto? Vários de nós conhecemos esse texto. Só que é o seguinte, na língua original não tem pontuação, não tem vírgula. E uma vírgula muda todo o significado desse texto aqui. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Para quem sabe não pegou. Jesus está na cruz, um ladrão desbocado, está nem aí para nada. O outro diz, rapaz, ele considera e vê em Jesus a figura de um Senhor. E diz, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. É fantástico isso aí, esse ladrão foi, né? E Jesus vira para ele e fala, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Você percebe que uma vírgula muda tudo? E aí, onde é que vai essa vírgula? Essa vírgula se refere a qual verbo? O verbo estar, e são as duas opções, ou o verbo dizer, te digo hoje, ou estarás comigo. Essa vírgula está para onde? Dr. Rodrigo Silva, na sua tese de mestrado, sustenta que, na maioria dos casos onde há uma indefinição e a expressão, hoje, no grego semeron, ele sugere que, na maioria dos casos, a força do verbo está para aquilo que é dito. Ou seja, baseado, e aí ele tem que recorrer a vários textos escritos em grego, não bíblicos, da época dos apóstolos, para que, num senso comum de língua, ele possa afirmar uma coisa como essa. É certo que, pelo texto de Lucas 23, 43, nós não podemos afirmar nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa, pelo texto, nenhuma coisa nem outra. Pela língua original, podemos inferir, mas podemos afirmar? Também não podemos. Então, como é que a gente resolve esse texto? Esse camarada estava com Cristo no paraíso naquele dia ou não estava naquela sexta-feira? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos num texto aqui legal? Eu não vou aqui hoje falar sobre o estado do homem na morte, o que acontece quando uma pessoa morre, porque é assim realmente que se resolve esse texto de Lucas 23, 43. Mas eu só vou ler um texto aqui que é, no mínimo, embaraçoso para quem defende a ideia de que o ladrão entrou na glória naquela sexta-feira junto com Jesus. Vai, por favor, até o Evangelho de João, capítulo 20, por favor, perto de onde você está aí. João 20. Eu gosto desse aqui. João 20, e o verso 17, lemos assim, ó. Recomendou-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olhe para mim aqui, meu irmão. Esse texto aqui é o dia da ressurreição, é no domingo. Aí você lembra, túmulo vazio, aquela confusão, vai uma mulher e vê o túmulo vazio, volta correndo, aí chega outra, e túmulo vazio, os apóstolos chegam, e chega João, chega Pedro, e vê a roupa dobrada, aquela coisa toda, aquele agito, aí os discípulos, os apóstolos voltam correndo, a outra mulher volta correndo, aí uma fica lá, na tumba ali, na volta da tumba, chorando. Quem era? A Maria Madalena. E aí o que acontece? Jesus aparece, só que ela não percebe. Aí ela começa a conversar, e aí, o que está acontecendo? Levaram o meu Senhor, não sei o que fizeram e tal. Aí ele fala com a voz que era conhecida dela, e diz assim, Maria. Aí ela vê que é Jesus. Aí o que ela faz? Primeiro impulso dela, ela vai para abraçar ele. E quando ela chega para abraçar ele, o que acontece? Ele fala, não pode, ainda não, você não pode me tocar ainda. No meu corpo ressuscitado, você ainda não pode tocar. Por quê? Porque eu ainda não fui lá. Meu irmão, como é que na sexta-feira o ladrão me sobe para o céu com Jesus, estarás comigo hoje no paraíso, se nem Jesus tinha ido ainda? Responde para mim. Não tem como. Você tem que ir no seu contexto geral para você compreender a coisa. Aí eles tendem a fazer, porque é o seguinte, quando você tira um texto do contexto para arrumar um pretexto, se você não tem uma dose de humildade para considerar que o que você acha não está certo, você começa agora a pegar o quê?
vários remendos para tentar sustentar a sua ideia. E um dos remendos é o seguinte, não, é que qual céu que ele foi naquele dia? Meu irmão, só tem um céu no que se refere à presença de Deus, só tem um céu, é onde o mesmo céu em que nós moraremos com o Senhor. Não existe dois céus, um paraíso intermediário ou qualquer coisa do tipo, não há como. Você pode falar o céu do ponto de vista sideral, o espacial, mas o céu, o paraíso, como morada dos santos e aqueles que habitam com Deus só tem um. Então aí começa a inventar coisinha que não tem por onde ir. Então, se na sexta Jesus tivesse dito assim, hoje você vai estar comigo lá, não tem como, porque no domingo ele falou para Maria, você não pode me abraçar ainda, porque eu ainda não fui lá. Tem que ir lá ainda. Depois você me abraça. Percebe? Contexto geral é uma das ferramentas. Pois bem, vamos para o último, contexto histórico. Aqui é legal. Aqui é o seguinte, para o contexto histórico, e o sermão hoje é meio técnico, né? Mas é papel do pastor, fazer sermões de estilos completamente diferentes, porque nós precisamos atender necessidades diferentes. Né? Às vezes é um sermão que precisa botar você para cima, às vezes é um sermão que precisa dar umas palmadas, às vezes é um sermão que precisa municiar, treinar, equipar você para você viver sua vida cristã. E hoje você está aprendendo como é que a gente pode entender um pouco melhor a Bíblia. No contexto histórico, uma das coisas que você pode perguntar é o seguinte, quem é o autor? Quem escreveu isso aqui? Não se preocupe, eu vou te dar o resumo disso, tá? Segunda coisa, em que condições o autor escreveu? Por exemplo, quando a gente vê João escrevendo o livro do Apocalipse, e você entende que João é o autor, que ele é um apóstolo, que era o discípulo amado, você olha para o livro do Apocalipse de um jeito diferente quando você sabe quem é o autor. Aí você descobre que ele escreveu esse livro do Apocalipse preso numa ilha, exilado. Aí você entende também por que ele teve que mandar um monte de recado para fora daquela ilha, cheio de códigos, porque senão, se ele escrevesse o que ele tinha que escrever sem códigos, a mensagem não chegaria para as igrejas. Ele atacava Roma, ele atacava o Estado, atacava um bocado de coisa, você percebe? Então, ao você entender quem é o autor, em que condições ele escreveu, vai te ajudando a compreender por que o texto é de um determinado jeito. A gente também olha para o Evangelho de João, tido como escrito depois do livro do Apocalipse, com outros olhos também. Você imagina que ele escreve o Evangelho de João depois que escreveu o livro do Apocalipse. É fantástico, porque ele tem uma visão gloriosa desse Cristo a quem ele quer revelar no seu Evangelho. Então, outra coisa, para quem que foi escrito? Quando você vê a audiência, o público para o qual foi escrito o texto, também ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Por que ele escreveu? Quando você vai olhar as cartas de Paulo, por exemplo, as pastorais de Tito e Timóteo, ele está escrevendo para instruir um jovem pastor de como cuidar da igreja. Aí você já olha aquelas cartas de um outro jeito. Outras cartas, as cartas para as igrejas. Por exemplo, as cartas de Corinto, uma igreja complicada, difícil, rançosa, a igreja de Corinto. Aí você percebe, né? É uma igreja que dava tanto problema, mas ele ainda conseguia manifestar tanto amor, tanta paciência, mesmo tendo que dar uns apertão ali no meio da carta, mas alguém cheio de ternura para poder salvar aquela gente. Então, aí outras vezes você precisa dar uma olhada na geografia. Jesus está no Mar da Galileia. Que mar é esse? Meu irmão, vai lá no finzinho da sua Bíblia, dá uma olhada no mapa lá, o Mar da Galileia. Puxa, olha onde é que era o Mar da Galileia. Aí você dá uma olhada. Aí daqui a pouco Jesus passando por Samaria, saindo da Judéia, aí você olha, puxa, Samaria aqui ia ficar no meio da Judéia com a Galileia. Então, aí meu irmão, quando você vai ler a Bíblia, não faça corrida de qualquer jeito, de qualquer maneira, não seja um leitor superficial, vai dando uma olhada nessas referências históricas, geográficas, isso vai ajudar você a entender um pouquinho melhor, isso alimenta o seu coração, aguça a sua curiosidade, torna você uma pessoa mais alicerçada na palavra. Esse é meu papel aqui hoje, dar essa ajuda para você. Vamos dar uma olhada num outro texto, por causa do horário eu não vou pedir para você abrir, mas duas coisinhas aqui. Você lembra uma vez que eles estavam querendo construir a escola dos profetas? Isso está dentro do contexto histórico. Você lembra que eles queriam construir a escola dos profetas e Elias já tinha subido ao céu, Eliseu era o profeta. Aí eles estão lá cortando madeira, daqui a pouco alguém está cortando lá um tronco de uma madeira e o que acontece? A cabeça do machado descola do cabo e o machado cai dentro do rio. Aí você lê aquilo correndo ali, está no segundo livro de Reis, você lê aquilo e o cara ficou desesperado. Sabe por que o cara ficou desesperado? Porque o machado caiu na água? Porque não tinha o Walmart lá naquele lugar. Não tinha uma Home Depot lá naquele lugar. Lógico, aí eu estou aqui, 2021. Com $10 eu vou ali e resolvo. Compro um machado, uma machadinha, um facão bom, né? Resolvo, fácil. A nossa volta aqui, em 5 minutos, se eu fizesse um teste aqui, eu te dou
20 minutos para você voltar com o machado. Rapaz, você ia conseguir em 20 minutos voltar com o machado aqui para a igreja. Mas nós estamos falando de 2.800, 2.700 anos antes de Cristo. Machado naquela época, esse machado era emprestado, o cara desesperou, sabe por quê? Porque o machado era emprestado e machado era uma coisa muito cara. Por que era muito cara? Quando você vê o contexto histórico, você vai descobrir que os israelitas não eram bons no manuseio, eles não tinham a técnica do minério de ferro. Quem fazia isso eram os filisteus, que eram um vizinho, que era um espinho na carne dos israelitas, e eles sempre muito melhores equipados, melhor espada, melhor carruagem, melhor escudo, melhor tudo. Por quê? Porque eles manjavam mexer com ferro, minério de ferro. Os israelitas não, por isso o desespero desse cara. Isso é contexto histórico. Aí você lembra lá como é que, né, o Eliseu pegou um galho e o machado flutuou, coisa fantástica, né? Contexto histórico. Vamos ver um outro contexto histórico. Você está lendo o livro de Atos, de repente, e os discípulos reunidos no cenáculo. Que cenáculo é isso, velho? O que é cenáculo? Cenáculo nada mais é do que o cômodo no segundo andar de uma casa. Para você entender algumas expressões da Bíblia, você tem que ir no seu contexto histórico. Aí a pergunta que fica é, como que a gente consegue fazer isso? Então, olha lá, resuminho, e aí a gente está partindo para o final. Primeiro, quem escreveu o texto. Segundo, quando o texto foi escrito. Terceiro, para quem o texto foi escrito. Quarto, o que foi escrito, propriamente dito. Sexto, a circunstância histórica ou cultural. Qual o assunto ou o problema que estava sendo tratado. Como a audiência ou os leitores reagiram àquilo. Quando você faz todas essas perguntas lendo um texto difícil, os fáceis não precisam disso aí, mas um texto difícil, você vai conseguir compreender um pouco melhor, e como que o assunto ou o estudo foi concluído ou resolvido. Aí você diz, pastor, mas como é que a gente busca essas informações? Se você der um Google, você encontra um bocado de coisa, tá? Por exemplo, você está lendo Atos 1, você é cenáculo, aí você digita lá, o que é o cenáculo? Você descobre o que é cenáculo. Cenáculo é o segundo cômodo do andar de uma casa. Mas, no link da descrição desse vídeo, nós vamos colocar para vocês uma lista de algumas traduções bíblicas que são muito boas, que você pode comprar e ter em casa. Porque quando você está lendo a Bíblia, às vezes você está lendo um texto, puxa, essa aqui é a versão, segunda Almeida atualizada. Mas vamos dar uma olhada no que a Bíblia Viva fala sobre isso. Vamos dar uma olhada no que a versão de Jerusalém diz sobre isso. Vamos dar uma olhada na Bíblia, uma bem contemporânea, mensagem, que é do pastor Eugene Peterson. O que diz sobre isso? Então, se você tem várias versões, vamos ver o que a Bíblia, a King James Version, diz sobre isso. A nova versão internacional. Tenha várias versões da Bíblia, e você pode, com isso, trazer mais luz sobre o assunto. Quanto mais nova for a versão, melhores elas são. Eu não estou falando de a linguagem ser coloquial, mas quanto mais nova a versão, ou seja, Revista Almeida atualizada, segunda edição é melhor que a primeira, porque eles viram várias questões nas traduções, e assim vai. Segunda coisa que está na descrição desse vídeo, você pode depois pegar também, são o nome de alguns dicionários bíblicos que a gente colocou. É bom você ter um dicionário bíblico. O que é um dicionário bíblico? Dicionário bíblico te ajuda a definir termos que você está lendo. Você tem que ter isso na sua biblioteca, gente. Você tem que ter isso em casa, para você não ser um leitor superficial da Bíblia. Terceira coisa, um manual bíblico e comentários bíblicos. Tem uma lista aqui de, botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 opções de comentário bíblico que eu botei na descrição do vídeo. Depois você vai poder pegar esse negócio e vai poder dar uma pesquisada, quem sabe comprar, ter isso aí na sua casa. Para você não ser um leitor especial da Bíblia, você tem que interpretar o texto de maneira coerente, de maneira séria, e essas aqui são algumas ferramentas que nós vimos hoje. Para a gente poder encerrar, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17 e o verso 19, a gente lê assim, é Moisés instruindo o povo de Deus que estava em direção a Canaã. Deuteronômio 17, verso 19, Moisés diz assim, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos os seus decretos. Entenda, Moisés disse, você tem que ter uma cópia disso, e você tem que ter contato com isso todos os dias. Meu irmão, se tem uma coisa que nesses 151 sermões que eu preguei nessa igreja, eu tenho insistido com você, não negligencie o estudo da palavra de Deus, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de ter comunhão com o Senhor, tomando uma porção todos os dias. E se você é pai, se você é mãe, a sua responsabilidade aumenta, a Bíblia precisa ser aberta todos os dias na sua casa. Não caia na besteira de negligenciar o pão sagrado todos os dias, é o maná que vem do Senhor.
O segundo texto que eu queria, para encerrar, é que lá na carta de Pedro, no capítulo 3, ele faz uma advertência. Ele diz: o Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. Pedro se refere a Paulo. E ele diz: e tem gente que distorce isso para a sua própria perdição. Ou seja, meu amigo, a Bíblia não nega o fato de que alguns textos são difíceis. E que você precisa ser sério para estudar esses textos. E que você tem que fazer isso com dedicação. E que você não pode distorcer esses textos. Pedro mesmo está dizendo, para a sua salvação, não distorça o texto. E o último é o texto de Tiago, na sua pequena obra, no capítulo 1, verso 5, ele diz: se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar sabedoria. Há alguns anos atrás, uma igreja grande aqui nos Estados Unidos, que desfrutou, pelo menos na final da década de 80, início da década de 90, um crescimento exponencial, se tornou uma referência. Essa igreja está na região metropolitana de Chicago. Eles perceberam depois de algum tempo que a igreja ela alcançou uma espécie de platô e ela parou de crescer. Pessoas do mundo inteiro iam lá para saber quais eram os segredos do crescimento daquela igreja. E eles perceberam que esse crescimento ele havia estagnado, e já não tinham sempre os mesmos membros, sempre a mesma coisa, e ela alcançou os 15 mil membros e ali ela ficou, não cresceu mais. E eles fizeram uma pesquisa com seus próprios membros, e eles chegaram a uma avaliação e publicaram essa avaliação, foram extremamente corajosos e até certo ponto humildes para publicar. E isso ficou muito famoso, foi uma espécie de confissão, e eles descobriram: nós não temos educado os nossos membros a lerem a Bíblia por si mesmos e a orarem, a buscarem a Deus em oração por si mesmos. E essa é uma das razões que eles encontraram pela estagnação espiritual e a falta de empenho, de envolvimento e de eficiência nas questões evangelísticas. Meu irmão, é meu papel como pastor dessa igreja, não apenas às vezes trazer um texto e explicar para vocês, mas também é ajudar vocês a encontrarem caminhos, para vocês encontrarem as respostas numa busca pessoal, num estudo individual. Eu e você precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. Eu e você precisamos aprender a dar razão de nossa fé. É às vezes muito estranho, complicado e até embaraçoso quando a gente conversa com adventistas de longa data, de longa jornada, que não conseguem defender os pontos elementares de sua fé, doutrinas distintivas. Por que você crê do jeito que você crê? Meu irmão, nós temos que ter mais contato com as Sagradas Escrituras a ponto de a gente se defender. Nós estamos no meio de uma pandemia. Há alguns indicadores que mostram que nós estamos vivendo o pior momento dela. Já passamos pela fase do susto, do desespero, já passamos pela fase da descrença, se realmente isso é verdade, se não é. Já pegamos raiva desse negócio, já chutamos o balde, muitos de nós já cansamos e pela falta de paciência já paramos de ter cuidado. No começo, tudo que vinha de fora do supermercado e passava, e limpava e desinfetava. Hoje a gente já chega, já entra, já bota tudo em cima, já não quer saber de mais nada e já não aguenta mais nada. Mas essa para mim não são as principais complicações. O que eu fico me perguntando como pastor é, ao sairmos dessa pandemia aqui, que alguns de nós já achamos: não, isso aí eu não vou pegar mais. Outros, não, já peguei, já estou livre também. Se você não olhar essa crise que nós estamos vivendo com uma lente bíblica, espiritual, escatológica, você vai perder a chance de reavaliar a sua vida e colocar a sua vida em dia com Deus. Meus irmãos, algo está diante de nós, e nós só vamos ter a segurança e a força e a esperança necessária se nós estivermos familiarizados com as Escrituras e com o seu autor. Nós vamos ouvir uma música agora. Com isso a gente vai encerrar o culto. E essa música fala de uma reação de pessoas que têm a alma repleta da presença de Deus e querem cantar ao Senhor e querem manifestar a sua gratidão por aquilo que eles sabem que Deus é. Sabe que um coração só estará preparado para adorar a Deus, para louvar o Senhor. Uma alma só cantará ao Senhor se ela estiver familiarizada com esse Senhor. É sobre isso que a música ela vai estar tratando. E o meu convite a você é que você seja tão familiarizado com as Escrituras e com o seu autor, que a você
levar a sua vida mesmo em crises, em problemas, em dificuldades, ao vir para a igreja para louvar com os teus irmãos, para adorar o Senhor na beleza de sua santidade, que você tenha um coração, apesar das tuas crises, dos perrengues que você passa, das bagunças que de vez em quando acontecem, que você tenha esse coração repleto da presença de Deus e que você ainda assim consiga louvar. Que essa música sirva de estímulo para você nesse momento. Na sequência vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nossa alma cante louvores ao Senhor, por aquilo que o Senhor é, e nossa compreensão se ampliará a partir do contato que tivermos com a Tua Palavra. É lá que o Senhor se revela, é lá que o Senhor torna aos seus filhos os seus pensamentos praticamente audíveis, é lá que o Senhor nos alimenta a esperança de que, embora as circunstâncias sejam tão desalentadoras, o futuro se mostrará glorioso para todo aquele que crê. Abençoa essa igreja, abençoa estes que vieram aqui, alguns que há tempos nós não víamos, que possam voltar seguros para casa, que a única coisa que carreguem deste ambiente seja a bênção do Eterno. Que o Senhor possa aplanar o nosso caminho e que a gente ande nas veredas da Tua justiça. Que os Teus anjos nos acompanhem, nos levem para a nossa casa, o nosso destino. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.